Olá pessoal, boa noite. Tava aqui séria mandando as informações para o povo saber que eu estou online. Hoje dei uma atrasadinha para começar, porque eu tava finalizando de pegar algumas informações aqui, pegando estudos. Quem acompanhou os estudos, nossa, tá forte essa luz aqui. Quem acompanhou os estudos que eu tenho lá no Telegram, já meio que tá por dentro um pouco desses assuntos sobre Oi pessoal, oi Elô, oi Lá, oi Kaique, oi Lili, oi Beto, oi pra todo mundo. Se vocês quiserem ir mandando enquanto eu tô aqui comentando e vamos orar, né, daqui a pouco, fiquem à vontade, que esse assunto é bem importante, porque diz respeito a diretamente o nosso relacionamento com Deus. E eu tava dizendo, né, que quem acompanhou aqueles estudos que a gente fez na pandemia, que eu mandava os áudios e que eu deixei tudo gravado lá no Telegram, para quem quisesse ver, já tem um pouquinho de informação aí guardada no HD, mas eu vou trazer mais profundidade, né? Mais entendimento. Talvez aquilo que naquela época foi só informação, hoje amadureça no coração de vocês, no entendimento, e vocês vão poder ter mais substância do negócio, né? Então vamos lá, vamos orar para começar. Se você quiser acompanhar com a Bíblia, eu vou ler Êxodo 30 hoje. A gente vai falar sobre o altar menor, que eu chamo de altar menor, mas as traduções certas é o altar de incenso, ou altar de ouro, ou altar interior, tá? Então, a gente vai ver que a nossa vida, quando a gente fala que a gente quer colocar a nossa vida no altar, é nesse altar, não é no altar que se queima as coisas, tá? Então, você vai virar carvãozinho. Você tem que pedir para o Senhor para você entrar no santo lugar e estar ali, né, queimando diante do Senhor no altar menor, no altar interior, no altar de ouro, certo? Vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, nós clamamos pelo teu sangue sobre nós, que nos redime de todo o nosso pecado e transgressão. Senhor, nos separa nesse momento, separa cada um, Senhor, para que possam receber a tua instrução, a tua palavra, a tua direção, para que recebam, Senhor, com o Espírito vivificando toda a palavra, todo ensino, para que gere vida, para que gere reflexão, para que gere arrependimento, para que gere o retorno, Senhor, daqueles que precisam voltar ao reto caminho, e para que seja instrução, Senhor, e realmente lâmpada para os pés daqueles que estão buscando orientação para saber como andar, como caminhar na tua presença e para agradar ao Pai. Abençoa esse tempo, Senhor, nos envolve com a tua presença, que o teu brilho esteja sobre a nossa face, que a tua graça esteja conosco e que nós estejamos protegidos, Senhor, envolvidos pela nuvem de glória, pelo fogo santo, para que o inimigo não possa vir lançar confusão, dúvidas ou roubar a semente do nosso coração. No teu nome nós oramos e te agradecemos. Amém. Então vamos lá. Eu tô com frio aqui, você não tá com frio aí não, Elô? Tudo bem, amiguinha? Eu tô com frio aqui, ainda coloquei a minha golinha, que você deve identificar de onde que é, né? Vamos lá, gente. Êxodo 30, a gente vai ler a partir do versículo... A gente vai ler 2 trechinhos. Nós vamos ler no versículo 1 a 10, que diz respeito ao altar. E depois a gente vai ler sobre o incenso, a ordenança sobre o incenso, que está no versículo 34 até 38. Vamos ler tudo? E depois a gente entra nos pormenores, certo? Farás também um altar para queimares nele o incenso de madeira de acácia, o farás.
Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Aí lá no versículo 34, disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que farei, segundo a composição deste, não farei para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do povo. Tem uma tradução que esse versículo 35 está assim: e disto fará incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, misturado, refinado, puro e sagrado. Aí daqui a pouco vocês vão entender por que eu trouxe essa outra tradução, tá? Mas vamos lá. As dimensões aqui desse altar, vocês viram que ela é, como se diz? Ela é bem definida, né? Como tudo que o Senhor estabeleceu ali, que a gente tem visto, é bem definido, mas ela é quadrada, né? A área do altar, ela é quadrada, diferente do altar maior. E, se não me engano, o altar maior, o altar exterior, ele era um retângulo, né? Mas enfim, o que depois a gente vai entrar nos detalhes sobre isso, mas guarda isso, né? Que o altar, ele era compridinho, ele tinha cerca de 1 metro de altura, ele tinha meio por meio de meio metro, né? As laterais dele era de meio metro, ele formava um quadrado. Ele tinha essa bordadura de ouro, ele era feito de madeira de acácia, não se esqueçam que a madeira de acácia representa a vida, né, dos homens, a vida de cada pessoa que agora está separada para servir a Deus. O ouro representa a glória de Deus, então aquele altar menor ali, né, aquele altar interior, ele era um altar pequeno, na frente do véu, daquele tecido que separava o lugar santo dos santos, ele estava bem à frente, ele era quadrado, ele tinha um tamanho exato, né, medidas exatas. Aí lembre-se, né, que a Nova Jerusalém, ela também tem as paredes, os muros, né, formam um quadrado. A cidade, ela é envolta com um muro quadrado, onde você vai tabernacular com o Senhor. Tinha um detalhe, né, essa bordadura em volta que representa a realeza, a majestade. Tinha umas argolas, né, para atravessar as varas que eram de madeira de acácia revestidas com ouro, para que os levitas pudessem carregar o altar, né, enquanto eles estavam lá
nas peregrinações. Eles não poderiam tocar no que é santo, então Deus ele protege os levitas, né? Porque eles iam ajudar no transporte de todos os utensílios e todos os objetos, como a gente já viu. E ali, então, lembrem-se do estudo do altar do átrio, que a gente estudou, né? Que haviam 3 fogos ali, e um fogo que era contínuo, a brasa dele, ela era colocada no altar interior. Então, existe uma associação entre os itens dentro do tabernáculo, né? Desde o átrio até o Santo dos Santos, existe uma relação tanto espiritual como no serviço, né? Em determinadas áreas, o sumo sacerdote entrava só anualmente, que é o Santo dos Santos. Ali no santo lugar, eles traziam algumas coisas que vinham da parte externa, né? O fogo, o sangue da expiação, que ele era passado ali nos chifres do altar menor quando acontecia o dia da expiação, que era anual, que é o Yom Kippur, que acontece no 10º dia do mês de Tishrei, que é o mês que eles comemoram o ano novo, né? E que tem o grande jejum, que é o único dia que Deus estabeleceu um jejum na lei. E eles intercedem eles se colocam em jejum, né? Nesse dia, em oração, pedindo ao Senhor perdão pelos seus pecados, se preparando para um novo ano diante do Senhor. E nesse dia o sumo sacerdote entra 4 vezes dentro do santo lugar, em cada determinado... Cada entrada ali tem um serviço específico que ele faz diante da arca, né? E numa dessas entradas que ele faz, antes de entrar, ele traz o sangue da expiação lá, do animal que ele imola em favor do povo todo, da congregação. A congregação está reunida e ele passa nos chifres que tem ali no altar. A gente já viu no outro estudo que os chifres, eles representam, eles eram usados, né, para prender o animalzinho, para o animalzinho não fugir, mas eles representam a ira do Senhor sobre o pecado, o juízo dele também, né? Bom, essas são informações assim que eu estou trazendo meio soltas, mas que vão começar a fazer sentido com a explicação total, né? O que eu anotei dos chifres? Ah, não, era isso. 2 vezes por dia, esse sacerdote, né? Aqui a instrução foi para Arão, o sumo sacerdote, ou sacerdote quando ia fazer o serviço dentro do santo lugar ali, ele entrava de manhã e juntamente com o serviço de acender a menorá, que a gente já viu que a lâmpada do meio, ela ficava acesa, as outras 6 precisavam ser reacendidas, e ele acendia ali a menorá e ele trocava o incenso, ele limpava o altar para tirar as cinzas e colocava um incenso ali puro e novo para ficar queimando em adoração ao Senhor até o final da tarde. E no final da tarde, quando era o crepúsculo, ele ia reacender ele ia trocar lá o incenso, porque a menorá ela ficava acesa, né? Ela apagava no dia seguinte, ela ficava um dia todo acesa. Lá no Talmud, tem um Talmud que chama Talmud Yerushalmi. Eles afirmam que quando um sacerdote ele entrava no santuário para oferecer o incenso no altar de ouro, ele estava sozinho com Deus. Essa ordenança do altar, né, ela é uma das últimas. A construção a produção do incenso é uma das últimas ordenanças que tem. Não segue uma linha cronológica de espaço, né?
os primeiros itens dizem respeito ao átrio, depois o santo lugar, depois a arca, o incenso ele vem por último. E isso tem um significado porque Deus queria chamar a atenção, né, de quem estava estudando para a importância que o incenso tem diante dele. Era o único serviço que o sacerdote fazia de forma solitária, porque todos os outros eles faziam com ou a participação de alguém, né, ou com a participação da congregação toda, ou com a participação de um pecador que fosse, né, que estava ali entregando, ou com alguém que estava trazendo uma oferta diante do Senhor. Mas esse serviço especificamente, ele era um serviço solitário, é um serviço que representa a intimidade do sacerdote com o Senhor, ou do indivíduo com o Senhor. A gente tem que se lembrar que nós somos sacerdócio real. Isso não significa que nós somos príncipes e princesas, tá? Isso significa que você serve a um rei, você está a serviço de um rei, assim como aqueles sacerdotes estavam a serviço do rei, né, do Senhor dos Exércitos, do Altíssimo. Nós estamos a serviço de Jesus Cristo, que foi colocado como rei, né, dos judeus e das nações. Então, nós estamos a serviço do Senhor e, como sacerdotes, nós devemos, né, cuidar do incenso que a gente apresenta diante do Senhor e entender, né, essa intimidade que a gente deve ter com Ele, esse relacionamento íntimo que a gente deve ter com Ele, que diz respeito ao entrar no secreto e orar diante do Pai, em nome de Jesus Cristo, diz respeito a você viver uma vida íntegra, né, até dentro do teu coração, porque muitas vezes com as nossas atitudes, nossos rituais, né, religiosos, a gente tem a aparência de puro e de santo, mas a gente está que nem os fariseus, como um sepulcro caiado. A gente por fora parece branco, mas dentro a gente na verdade está apodrecendo, né? Diante do Senhor a gente está cheirando podre. A gente não está apresentando um incenso puro e perfumado como o incenso que Ele estabeleceu ali com medidas exatas, com especiarias específicas, né? E a gente deve tomar cuidado com isso. No altar do incenso, a oferta ela era para trazer alegria e para trazer felicidade. Esse incenso ali, essa intimidade, né? Porque quem conhece o Deus Altíssimo não vê Ele como um crápula, não vê Ele como autoritário, vê Ele como um Pai bom. E a gente vive dizendo que o reino de Deus é justiça, alegria e paz. Mas a gente só foca na justiça, né? A gente se preocupa muito em viver a palavra, em andar em integridade, mas se esquece que isso tudo deve trazer satisfação, deve trazer alegria, deve trazer felicidade, porque o nosso Deus é a própria justiça. O Deus que nós servimos é a própria palavra. O Senhor da nossa vida é a palavra viva que veio em carne para nos salvar. Então, nós devemos nos alegrar na presença dEle. A nossa vida de oração e de adoração diante do Senhor, ela tem que ser alegre, né? Os olhos humanos, eles devem ser atraídos por aquilo que nós carregamos. Se nós carregamos justiça, mas carregamos com peso, com tristeza, com opressão, com um ar sisudo, né, pesado, ninguém vai ser atraído por isso, né? Então, e a alegria não significa você ser engraçado, significa você ser feliz, né? A pessoa alegre, ela não precisa fazer piada o tempo todo. A Igreja de Cristo, ela está confundindo muito isso hoje em dia, né? Estão fazendo uma piada, gracinha, gracejo, com a própria palavra de Deus, querendo dizer que é um povo alegre. Mas o humor, ele não está ligado só a sarcasmo, a piada. O bom humor está ligado à satisfação. Uma pessoa alegre, ela é satisfeita, né? E uma pessoa satisfeita é uma pessoa que confia no Deus que ela serve. Então, coração alegre, né, que aformoseia o rosto, ele está mais ligado na satisfação de estar servindo a um Deus vivo, eterno, que é fonte de alegria.
Nesse altar, essa oferta ela é para trazer alegria e tristeza e não era um altar para sacrifício. Porque o altar que você apresenta o sacrifício, né, ele está fora da presença de Deus. Tudo que era, lembra das primeiras aulas sobre o capítulo 9? O átrio, ele representa ali a vida mais material, né, do povo, o materialismo, aquilo tudo que a gente precisa sacrificar diante de Deus para conseguir uma elevação espiritual. Então, o nosso pecado, ele é confessado e é queimado, né? Ele é confessado sobre o animal puro e é queimado ali num altar que está fora da glória de Deus, está na parte externa. A presença do Senhor está ali recebendo a oferta e o arrependimento sincero, mas ali está o juízo de Deus, né? Era o bronze ali, não era o ouro que envolvia os utensílios na parte externa. Agora, a partir do momento que a sua vida está santificada, foi perdoada, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você foi batizado nas águas, você nasceu de novo, você entra num processo de separação, você passa a crer no Senhor como provedor de tudo que você precisa no material e também como a tua fonte espiritual, a palavra, né? Ele te entrega o Espírito que você precisa manter aceso em você, alimentando você, te ensinando, te instruindo, te lembrando a palavra, a lei do Senhor é impressa no teu coração e ela precisa continuar acesa em você. Então, a prática, o estudo da palavra, o exercício, ele vai te refinando, te capacitando para que sua oração, seu louvor estejam ali como alegria diante do Senhor, uma oferta de alegria na presença do Senhor. Não é uma oferta de sacrifício, é uma oferta de amor, é uma oferta de regozijo na presença do Senhor que está ali atrás do véu, no caso, né, do tabernáculo que a gente está estudando naquele tempo. Jesus rasgou esse véu para a gente poder penetrar e ter mais intimidade ainda com o Senhor através dele, porque o sumo sacerdote ainda precisa, né, nos conduzir ao tabernáculo celestial. Ninguém chega ao Pai senão através do Filho. Então, esse processo de refinação espiritual, ele acontece com o nosso crescimento, né? O nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa salvação, ele diz respeito a essas etapas, o nosso amadurecimento espiritual, vão tornando cada vez mais íntegro e mais refinado o nosso incenso puro diante do Senhor. Os sábios judeus, eles dizem que essa fumaça do incenso, que era queimado ali no santo lugar, ela subia direto ao céu. Ela ia diante do Senhor, no trono dele, ela não penetrava no véu, ela ia direto para o céu, para os céus dos céus. E ela tinha um aroma agradável. E esse incenso, ele representa a amizade que Deus tem com o seu povo. Ele representa o fortalecimento da aproximação de Deus. Depois que a gente já aprendeu, né? Que o Corban é o sacrifício e significa aproximação. Então, sem perdão de pecados, ninguém chega diante de um Deus que é santo e puro. Mas a partir do momento que você é purificado, você recebe vestes alvas, né? Você é lavado e perdoado e perdoada, você passa a ter uma relação com o Senhor mais próxima e essa aproximação ela é representada com o tempo de oração, com o tempo de louvor, que é o momento onde a gente tem intimidade solitária diante do Senhor. Essa intimidade ela pode ser congregacional, quando nós estamos em unidade intercedendo por algo, mas ela deve ser primeiramente e na nossa vida de uma maneira mais relevante quando a gente está sozinho com Ele. O incenso no hebraico é o termo ketoret e ele no aramaico ele é traduzido como ligação, união. São 11
especiarias que o Talmud diz que não eram só as 4, né? Que aqui elas são as 4 principais que elas estão representadas nas escrituras em Êxodo. Cadê aqui o versículo? Ai, peraí que eu tô na página errada. No versículo 34, a gente vê lá o estoraque, ônica, gálbano e o incenso puro. Esses 4 são os principais. Mas a lei oral dos judeus, ela diz que são 11 especiarias na verdade. E essas 7, 8, 9, 10, 7, né? Essas 7 que não estão registradas, na verdade, elas estão associadas a essas 4 que são as principais. E dessas 11 especiarias, uma só tem cheiro ruim, que é o gálbano. A gente vai estudar sobre essas 4 especiarias, mas eu vou só citar as outras para vocês saberem, né? A título de curiosidade. Então, são o gálbano, o bálsamo ou estoraque, a ônica, cadê? O outro nome? O incenso puro, a mirra, cássia, o nardo, açafrão, costo ou costos, casca aromática e a canela. A cássia, ela também está no óleo da unção, que a gente estuda outro dia. Mas todas essas substâncias, a maioria é tirada ou de resina, ou de folha, ou de origem vegetal, ou de origem animal. E deixa eu ver. Vamos começar estudando sobre o gálbano, porque eu estava falando sobre união, só para não sair da linha de raciocínio. O gálbano, ele é a única resina que tem um cheiro ruim, um odor ruim. Por que Deus colocou um odor ruim no meio de tantas... dentro de um incenso que era para ser perfumado, né? Porque, na verdade, Deus queria ensinar o povo de que a congregação ela não vai estar completa sem que alguém que tem errado queira se redimir através do arrependimento. Ou seja, quando uma pessoa transgride, peca, um pecador, um transgressor da lei, ele deve ser incluído nos momentos de jejum e oração comunitários. Ou seja, o Yom Kippur. Yom Kippur, que é o dia da expiação, é o momento em que a congregação de Israel se reúne para orar diante do Senhor. Ou quando o rei decretava um jejum, a Esther decretou um jejum congregacional, ou Josafá, né, na hora que foram guerrear, eles se colocavam em unidade para clamar por arrependimento dos seus pecados como povo, para que o Senhor pudesse atender a oração e desse livramento. Então, e geralmente o jejum, ele está associado a isso, tá? O jejum nas escrituras, ele está ligado à intercessão e arrependimento. Ele não é uma ligação espiritual para você ser mais sensível, para você conseguir ouvir a voz de Deus, ou para você convencer a Deus de que ele precisa atender uma oração, um pedido seu. Jejum que aflige a carne para provocar em Deus um compadecimento, né, uma comoção, ele não serve de nada, tá? O jejum, ele tem um motivo específico. Ele é para manter o espírito fortalecido, mas num tempo em que você está intercedendo, você está orando por arrependimento, você está clamando. Não é algo que você precise fazer para que Deus atenda um pedido, um clamor, uma petição. Você quer que o Senhor atenda a tua oração? Ore segundo a palavra do Senhor. O gálbano,
Ele também é uma resina persa, né? De acordo com os estudos aí que eu andei olhando, é uma resina persa, mas ele é um carbono animal e ele está ligado à elevação do mal. O que isso significa? Que o incenso, né? Ele representa a oração diante do Senhor. E ele tem o poder de anular os efeitos de uma expressão que significa língua afiada, que no hebraico é Lashon Hara. Lashon Hara. Então, as palavras torpes que alguém pode lançar sobre a sua vida ou sobre a vida de outra pessoa, que isso traz contaminação, né? As fofocas, os insultos, as ofensas verbais. Quando alguém ora, aquela maldição que é lançada pela boca de alguém, ela é anulada. E aí nós temos também outra especiaria que é usada, que é o bálsamo ou estoraque. O bálsamo é uma resina que ela sai espontaneamente, né? Ela é uma seiva que escorre de uma planta que se chama bálsamo ou estoraque. E o bálsamo, ele se refere à própria palavra de Deus, a Torá, a lei do Senhor, porque ela é representada como um bálsamo e cura para todo o corpo. Tem vários salmos que falam a respeito disso, né? Que a palavra do Senhor, ela vivifica, ela é refrigério para a alma, ela é saúde para os ossos. Então, quando você vive pela palavra do Senhor, a sua oração ela vai ser de acordo com a lei dele, com a justiça dele. Você não vai orar de acordo com o teu entendimento. Se você quer que Deus haja em favor da sua vida ou de alguma situação que você está vivendo, você tem que orar segundo a palavra. E a palavra, quando ela é vivida, né, Deus diz que ela é bênção para nós. As bênçãos acompanham aqueles que andam na justiça do Senhor. A gente não precisa orar por bênção, a gente agradece só aquilo que Deus já preparou para nós, por nós andarmos em integridade com a sua justiça. Você não precisa orar pedindo bênçãos. Deus já sabe tudo o que você precisa e o que é bom e melhor para você. Então, a tua oração ela tem que ser de acordo com a palavra. Se você for analisar minuciosamente as orações de Jesus, de Davi, de Moisés, de Abacuque, de Jeremias, de Isaías, eles estão sempre trazendo diante do Senhor, primeiro um louvor a Ele, uma gratidão de quem Deus é na vida deles, trazendo os atributos do Senhor, falando, né, os atributos do Senhor, e trazendo a própria palavra do Senhor. O Senhor disse isso, o Senhor determinou assim, o Senhor faz assado. Então, nossa oração para ser atendida, ela tem que ser assim, segundo a vontade de Deus, que é a sua justiça, a sua própria palavra. E Jesus ensina isso depois, né? A ônica, ela tem assim um pouco de divisões de entendimento sobre o que é a ônica. Uns falam que é uma raiz, outros falam que ela é de origem marinha. Ela é, na verdade, a palavra ônica no hebraico ela é traduzida literalmente como unha, porque ela parece a garra de um animal. Ela é o que dá a liga de um molusco, de uma conchinha. Ela é que une as duas conchinhas. E esse animal ele é escuro por fora, só que por dentro ele é branco. E ele representa a maioria do povo judeu, que são lisos e sem mácula, que são santificados, são santos e praticam a Torá. E outra coisa é que ela também se refere ao retorno ao Senhor, a techuvá, né, o arrependimento genuíno que gera uma mudança, uma conversão de caminho e as boas ações. No Talmud diz que essa garrinha ela é encontrada nas raízes de vegetação que elas vêm do mar
e ficam enterradas na areia. Por isso que algumas pessoas dizem que ela sai do solo. Mas aliás, o Talmud diz ser do solo, e o Zohar Amar diz ser assim, que é da origem animal, que é encontrada na praia. Então, no fundo, eles não estão errados, mas só a título de curiosidade essas coisas, né? O que importa mesmo é que essa especiaria, ela representa o povo judeu, ela representa a integridade interior, né? Porque não existe mancha, não existe mácula no interior desse molusco. Então, ela mostra a integridade do coração do povo judeu. O incenso puro, ele já se refere ao amor de Deus para com o seu povo. Porque através do amor de Deus, porque o incenso puro ele queimava, quando havia combustão, ele era branco. E esse incenso, ele representa o amor do Senhor que clareia e deixa alvo os nossos pecados. Aí lembra daqueles trechos que falam que eu vou transformar as suas vestes de escarlate, de carmesim em alvas. Representa esse amor do Senhor que nos purifica, que nos deixa limpos e brancos. Deixa eu ver aqui. A outra coisa que a gente precisa também entender é essa tradução do versículo 35 que fala do sal. Tem duas correntes, né? Uns dizem que é sal mesmo, sal que salga, que tempera, e outros se referem ao sal de Sodoma ou ao Kipat Ayarden, que é o sal, o âmbar da Jordânia, que na verdade era derivado de uma criatura marinha, segundo os antigos de Israel, que era uma árvore no meio do mar, e as suas folhagens elas têm a função de tornar a fumaça que sai do incenso vertical. Dá para tirar dois ensinamentos, né, daqui. Quando Jesus ele fala para nós sermos o sal da terra, o sal, alguns dizem que o sal representa a cura, representa aquele salga, mas todo sal salga. Se ele não salga, ele não serve, né? Era isso até que dizia o ensinamento de Jesus. Mas o sal também, ele representa a aliança de Deus, porque... cadê? Aqui nas minhas anotações. Quando a gente estudou sobre os significados, que eu já trouxe um pouco do entendimento, né? Sobre cada elemento ali que compõe o óleo, o incenso e tudo mais, e todos os utensílios, dizia sobre a fidelidade da promessa, porque ele tem natureza não perecível, né? Assim como o pacto do Senhor conosco ele é perpétuo, o sal também ele tem uma natureza não perecível, ele não estraga, ele não tem validade. E representa também o amor imutável de Deus, purificação e santidade. Se a gente leva para esse lado aquela passagem de Jesus falando que o sal, que nós somos sal da terra, então a gente representa uma aliança perpétua. Se nós não estamos representando isso, a gente não serve para nada, né? Agora, se a gente for levar para esse lado sobre a coluna vertical, se nós somos o sal da terra que representa Jesus, nós é que trazemos a adoração que é elevada ao céu, porque os povos e os gentios e todas as nações da terra estão apresentando um incenso, estão apresentando uma adoração para algum Deus. Às vezes até eles acham que estão adorando o Deus Criador dos céus e da terra, mas no incenso deles não tem esse sal, esse âmbar da Jordânia que conecta eles, né, que eleva a adoração deles. Nós temos, porque nós cremos em Jesus, que é o mediador, e então por nós cremos, o Senhor atende às nossas orações, porque tudo que a gente pede no nome de Jesus, o Pai atende. Então, nós, como sal da terra,
Nós estamos aqui trazendo essa elevação da adoração e mostrando para os outros como se adora de verdade, como se conecta, como se aproxima ao Senhor. Porque a gente viu ali que o incenso, o altar, ele representa o fortalecimento dessa aproximação, uma intimidade. Então, se a nossa vida diante dele ela não está produzindo nada, a gente não serve de nada e a gente vai ser lançado fora. Que tem várias parábolas que Jesus fala a respeito disso, né? Os que vão ser lançados para fora são aqueles que conheceram a palavra, mas não deram bola, não se desenvolveram, não quiseram mudar, não quiseram abandonar suas tradições, as suas práticas, seus conceitos, suas ideologias, seus costumes errados, seus relacionamentos errados, preferiram agradar a homens e mulheres do que agradar ao Senhor. Essas pessoas, na hora que o Senhor fizer separação, elas vão ficar do lado esquerdo e vão ser lançadas para fora, porque o resto vai estar sendo condenado pela própria atitude de não confessar Jesus, porque todo mundo já nasce condenado à morte, certo? Então, aqueles que vão receber esse juízo de ser lançados para fora são aqueles que conheceram a palavra, ouviram falar de Jesus, mas rejeitaram. Ou não desenvolveram direito a intimidade e o relacionamento. Não deram, andaram como nécios, né? Como as virgens nécias lá que não cuidaram da sua vida diante do Senhor e estavam sem o azeite ali na hora que o noivo apareceu. O Talmud, ele também afirma que 3 coisas revivem na alma. Visões revivem a nossa alma, né? Revivem a alma do homem. Então, que coisas são essas? As visões agradáveis, as coisas belas, elas revivem a nossa alma. Os sons agradáveis, uma música agradável, ela revive a nossa alma. E cheiros agradáveis. Por que eu estou falando isso? Porque no Talmud existem vários escritos lá, os rabinos dizem que o incenso que se queimava dentro do santo lugar, na terra de Israel, o cheiro era sentido pelas mulheres de Jericó. Se você pegar um mapa, você vai ver que o Jericó está lá em cima, né? A gente já estudou um pouco, que fica lá na região norte. E Jerusalém está lá na região sul. Então, o aroma, o perfume que subia na presença do Senhor, ele também contagiava todo o território, porque é a adoração de todo Israel ali representada, né? E aquele incenso, existe também uma reportagem, que vocês podem procurar aí na internet, falando sobre umas descobertas em Qumran, que são aquelas cavernas que encontraram vários manuscritos, encontraram também vários utensílios. E em 2 cavernas encontraram vasos com especiarias. E eles uniram esses vasos, os componentes que estavam dentro desses vasos, e os cientistas, quando fizeram lá provocar a combustão, o aroma era tão agradável que espantou as moscas. Dos milagres que os rabinos dizem no Talmud é que dentro do templo e do tabernáculo as moscas não tinha mosca. Apesar de tanta carne sendo churrasqueada, quem faz churrasco sabe, né? Basta se acender a fogueira e colocar uma carne ali que as moscas brotam dos confins da terra para onde você está fazendo o seu churrasco. E ali no tabernáculo isso não acontecia, porque o incenso, ele tinha algum composto ali, alguma especiaria que Deus colocou ali, ordenou que se colocasse, né? Ela espantava, o cheiro, aquele incenso, ele espantava os insetos e as moscas. E aí eles dizem que de forma milagrosa espantou também das cavernas. Aí vai da fé de cada um, né? Crer nisso ou não. Mas a gente tem também na palavra, Provérbios 27, versículo 9, vamos lá ler, algumas coisas a respeito do incenso aqui relatadas. Vamos para Provérbios.
Como o óleo e o perfume, e aí aqui é o ketoret, o incenso, né? Porque o incenso é um perfume. A gente leu lá que Deus falou para fazer uma substância odorífera, farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista. Então, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Então, aqui diz que o óleo, e a gente tem também o óleo, né, que unge a gente, que nos separa para o Senhor, nos protege, que tem efeito curativo, mas também tem efeito de nos proteger das vozes, né? Depois a gente vai entrar nesse estudo, mas tanto o óleo como o perfume, eles alegram o coração. Lá no Salmo 141, a gente vê o incenso sendo um símbolo para a nossa oração. Eu não estou tirando as coisas da minha cabeça, gente. Eu tiro as coisas da palavra, só que eu vou explicando e depois eu vou trazendo a base bíblica, né? Suba a tua presença, minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Lá em Números 16:47, a gente vai ver o altar ali participando da expiação. Por que que Arão passava o sangue da expiação, né, nos chifres? Porque se aquela intercessão ali ela representava a adoração de todos, todo o povo de Israel diante do Eterno, ela também tinha que ser purificada e separada, santificada para ele. Lá no versículo 47 de Números 16, tem a ordenança. Tomou o Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Aqui fala também daquele episódio que o povo estava em rebeldia, né? E começou a morrer. E aí Arão apresenta o sacrifício diante do Senhor e vai levantar a adoração diante do Senhor. Lá o incenso, então, ele faz parte da intercessão, né? A nossa oração, ela não deve ser uma oração só individual, ela tem que ser uma oração de intercessão. Jesus não é o sumo sacerdote que expia o nosso pecado e intercede por nós diante do Pai? Então, Arão aqui como sumo sacerdote ali, né, ele sacrificou, ele apresentou a oferta diante do Senhor e ele foi diante do incenso apresentar a adoração diante do Eterno e a intercessão diante do Eterno ali na frente, né, do altar, da Arca da Aliança. Lá em Apocalipse agora, você vai ver que a tua oração também está nesse altar celestial. Apocalipse 5, no versículo 8, diz o seguinte na visão de João. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, a tua oração, ela sobe como um incenso perfumado diante do Senhor. Teu clamor, a tua súplica, a tua petição, quando ela está debaixo, né, da justiça do Eterno, ela sobe como um incenso agradável. No versículo 3 do capítulo 8 também diz, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, tudo a gente já aprendeu, né? Tudo que foi representado aqui na terra já está no céu. Tudo aquilo que Deus estabeleceu na terra para nós como cumprimento ou de uma forma didática, né, como o tabernáculo existe no reino dele. Então, Deus ele estabelece na terra aquilo que já existe no céu. O altar dele já existe lá diante do trono dele, aquele trono de safira, né, que nós já lemos um pouco. Tem um altar ali de ouro que está com um anjo queimando incenso ali, trazendo todas as nossas orações, nossas
petições, nossas súplicas. A nossa oração diante do Senhor, ela tem que ser espontânea, que nem o bálsamo não, o estourar que é. Ela tem que ser sem mácula, verdadeira, né? Como a ônica é. Ela tem que ser cheia de amor puro, como o incenso puro é. E ela tem que ser uma oração intercessória também, em favor daqueles que estão em pecado, transgredindo, para que se anule o mal. A tua oração ela tem que ser viva, confiante, com um clamor, súplica, intercessão, gratidão verdadeira, sincera e numa forma de louvor, com o coração cheio de amor e pureza. E tudo isso na mesma medida. Você não pode fazer a súplica, mas sem amor. Você não pode fazer uma oração sem verdade. Você não pode fazer uma oração com o coração cheio de mágoa. Por isso que a gente pede para o Senhor nos ajudar a perdoar. Que a oração de Jesus, ela tem muito a ver com esse incenso, né? Pai nosso que estás no céu, que o seu nome seja santificado. Peraí que eu não fiz a decoreba, e aí santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim como na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Praticamente a descrição do incenso, essa oração, né? E de toda a nossa vida diante do tabernáculo do Senhor. E por que o incenso ele representa também a oração íntegra, né? Na mesma medida, em todas esses atributos? Porque o Senhor falou que as medidas de todas as especiarias, elas tinham que ser iguais. Vamos voltar lá para Êxodo, só para retomar a nossa leitura aqui. Vocês vão ver isso no versículo 34, no finzinho. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. Então, a nossa oração diante do Senhor, ela tem que ser na mesma medida o nosso amor, a nossa súplica, a pureza, a gratidão, a verdade, a integridade, a confiança que envolve a nossa fé, né? Se você ora sem fé, você não agrada a Deus. Aqueles que oram duvidando, o Senhor não recebe a oração. Por quê? Porque não está equilibrado. Agora vocês estão entendendo por que Deus fala para vocês orarem confiando naquilo que vocês estão pedindo diante dele. Porque se não tem equilíbrio nesses atributos, a sua oração ela não sobe. Aí também lembre-se que você recebeu o Espírito de Deus, que foi sem medida, né? Jesus ele disse que que Deus não entrega o Espírito dele sob medida, ele entrega por completo. E esse Espírito em nós, ele traz sobre nós o desenvolvimento da excelência, da integridade, da perfeição, da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, do conselho, do poder do Senhor, do temor do Senhor. A gente vai se desenvolvendo através do Espírito de Deus, que tirou Jesus dos mortos, né? Trouxe Jesus à vida. Então, esse poder que habitou em Jesus enquanto ele operava aqui, porque Jesus não fez nada sem o Espírito de Deus, ele fez os sinais, os prodígios e as maravilhas através do Espírito Santo. Esse Espírito que vivificou Jesus, né? Tirou Jesus dos mortos, trouxe ele para a vida eterna, é o mesmo Espírito que habita em você e te capacita para que você saiba orar, para que você tenha excelência nos seus pensamentos, na sua fala, no que você aprende, para você poder pôr em prática. Ele te lembra aquilo que você aprendeu, para você poder viver segundo a palavra. E da mesma forma que o fogo ali no altar, né, interior, ele não se apagava, ele ficava ali, né, o sacerdote, ele tinha que ficar alimentando aquele fogo com aquele fogo
contínuo que estava no altar do átrio, que a gente viu que era o fogo que desceu do céu para consumir o primeiro holocausto ali que Moisés, Arão e o povo de Israel no deserto apresentou diante dele. Aquele fogo não se apagava, né? Ficava aquela brasa ali enquanto eles peregrinavam, e ela era alimentada com a gordura e com os holocaustos, e o fogo, né, do sacrifício ficava consumindo aquele animal que expiava o pecado, né, do pecador, do transgressor, mas a brasa ela alimentava o fogo do incenso puro que ficava ali continuamente diante do Senhor queimando. Por isso que de manhã e de tarde ele iria lá e limpava, tirava as cinzas e alimentava, né, colocava a brasa queimando ali para o fogo não apagar, e punha o incenso em cima para ele ficar queimando na presença do Senhor. Dessa mesma forma, a tua oração deve ser incessante diante do Senhor. A gente tem o Espírito em nós, a gente já viu que o Espírito representa o fogo do Senhor, o poder do Senhor, e a gente não deve apagar o Espírito em nós. O azeite em nós tem que estar sendo derramado o tempo todo, que é a palavra do Senhor, para que esse fogo não apague e a nossa oração, a nossa súplica, ela esteja sempre sendo agradável diante do Senhor. Sem viver a palavra de Deus, você não vai ter um relacionamento verdadeiro, intimidade verdadeira com o Senhor. Por isso que é importante você ler a Bíblia, conhecer as instruções e viver elas, né? Não só ter ela como um manual prático, como te interessa, mas viver aquilo em obediência por amor a Deus, porque é dessa forma que a gente serve a Ele como sacerdócio real. As nossas orações, elas devem ser dedicadas somente ao Deus, Criador dos céus e da terra, é só ao Altíssimo. O Senhor, Ele não aceita incenso estranho. Ele tinha aqui o ingrediente correto para você queimar o incenso puro diante dele ali no altar. Ele não aceitava nem incenso estranho, nem holocausto naquele lugar, porque ali não entra o pecado, não entra a contaminação e não entra algo que é profanado, que é abominável diante do Senhor. O santo lugar já é um lugar de separação, né? Então a tua vida, para que sua oração ela seja um incenso puro e agradável do Senhor, para ficar lá no altar celestial guardada, ela precisa carregar aquilo que o Senhor estabeleceu como íntegro e como verdadeiro. Então a tua oração ela tem que ser no nome de Jesus Cristo. Ninguém pode ir ao Pai diretamente. Tem gente que fala, mas eu oro direto para Deus. Você está errado, você não está orando para Ele. Você está orando para outro Senhor, que não é o Deus. Mas as minhas orações são atendidas. Sim, porque tem um enganador que ele quer mesmo que você ache que a sua oração está sendo atendida para ele continuar dominando e te corrompendo. Porque o propósito dele é esse, é você estar separado de Deus, não separado para ele, mas separado dele. Então, Deus ele estabeleceu uma maneira de qualquer homem chegar na presença dele. Por quê? Porque ele quer que sigam regras? Não, porque ele age de acordo com a justiça dele. Se o pecado separa o homem de Deus, precisa haver o perdão do pecado. Para haver perdão de pecado, precisa de um derramar de sangue, porque no sangue está a vida. Para haver derramar de um sangue, é necessário um sacrifício. Então, esse sacrifício precisa ser de um animal que não tenha defeito, porque ele está representando um inocente morrendo por um culpado. Para que isso aconteça, o animal não pode ter defeito, ele tem que ser imolado e tem que ser apresentado no altar que o Senhor estabeleceu para ele receber a adoração. Não pode ser qualquer altar. Quando você apresenta esse sacrifício, teu pecado é perdoado, você é redimido. Então você pode entrar na presença do Senhor. Deus ele tem um cordeiro que ele estabeleceu como o cordeiro perfeito, que é Jesus. Ele enviou a salvação dele mesmo porque na terra não existia nenhum justo sequer. Todos pecam e todos pecaram. Então, Jesus é a palavra viva do Senhor que se tornou carne e ele veio ensinar ao povo dele para trazer restauração, porque o povo estava dividido, e veio unir a humanidade diante do Senhor. Ele é o sumo sacerdote que conduz na presença de Deus e é por isso que em nome de Jesus você deve orar.
porque aí Deus atende a tua oração. Essa é a vontade dele, que todos sejam salvos através do seu Filho. E ele está vivo, à direita do Pai, intercedendo por nós, expiando o nosso pecado. E quem confessa ele com a sua boca e recebe ele como Senhor e Salvador e confessa que ele é o Filho de Deus, que ressuscitou no terceiro dia e que ele é homem, ele não é Deus, ele é uma porção de Deus que veio em carne, então ele é um varão que foi um grande profeta, um grande mestre, porém ele é o Filho de Deus que morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia e está lá à direita do Pai. Aí Jesus fala, fulano, ciclana, falou de mim, confessou o meu nome, Pai. Entrega o teu Espírito a ele. E o Senhor entrega o Espírito Santo, que é o selo para que a gente seja adotado como filho de Deus. É assim que a gente se torna filho. Ninguém nasce sendo filho de Deus. Nascemos todos criaturas do Senhor. Mas filho de Deus é somente aquele que é separado para ele, selado, né, pelo sangue de Jesus, limpo, né, na verdade limpo pelo sangue de Jesus e selado pelo Espírito do Senhor. E aí começa teu processo de crescimento, desenvolvimento, e você aprende mais a respeito de Deus e as coisas espirituais passam a fazer sentido e você vive pelo Espírito, não mais pela vontade da tua carne. Porque antes teu espírito estava morto, agora ele não está mais. E assim é que o Senhor estabeleceu. Então, em João 16, a gente vai ler um trechinho que diz muito sobre tudo isso que eu estou falando. João, cadê tu? Peraí. No versículo 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Então, vou tradução Herbert Richards para ficar mais simples. Em verdade, eu digo para vocês, se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, Ele vai conceder para vocês em meu nome. Até agora, vocês não têm pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a sua alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, porque ele usava muitas as parábolas, né? Mas vos falarei claramente a respeito do meu Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, eu deixo o mundo e volto para o meu Pai. Então, aqui Jesus estava falando, quando vocês pedirem em meu nome, o Senhor que ama vocês e está vendo que vocês me amam e que ama a minha palavra, Ele vai atender as orações de vocês. Em Mateus 21, Jesus está ensinando sobre a confiança, sobre o grão de mostarda. Todo mundo fala da fé do grão de mostarda, totalmente fora de contexto, né? Aqui, ó, vamos ler Mateus 21, versículo 21 e 22. Aqui fala da figueira, na verdade, né? Quando ele amaldiçoou a figueira lá porque ela não deu fruto. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, ou seja, se vocês pedirem confiando que o Senhor está ouvindo e Ele vai atender, não somente eu farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Só que não é qualquer pedido, né? Porque Deus não é um gênio da lâmpada mágica. É uma oração, uma intercessão segundo a palavra dele, segundo a sua vontade. Então, o incenso, ele era santo, ele era separado, ninguém podia queimá-lo em casa, como a gente viu no finzinho aqui de Êxodo 30, ele falou que ninguém poderia fazer aquela receita e queimar em casa para cheirá-lo, porque seria morto.
porque aquilo era separado para ser queimado diante dele somente. Representava a santidade no relacionamento com o Senhor. O que é santidade? É separação, não é ser ingênuo, bonzinho, tontinho. É ser íntegro, intencionado, inteligente, porque a palavra de Deus traz para nós inteligência e sabedoria, né? E como é que fala? Discernimento. Então, com isso tudo, você vive em santidade, você se separa para o Senhor, você faz escolhas saudáveis para você. Da mesma forma que você vai aprendendo que tipo de alimento é saudável para o teu corpo, te fortalece, te ajuda a tirar celulite, queima gordura, a gente deve fazer isso com a palavra. A palavra ela vai limpando a nossa vida, ela vai nos conectando mais com o Senhor, ela vai nos fazendo aprender como o mundo espiritual funciona, ela vai nos dando autoridade e capacitação para a gente conseguir escolher não pecar. A gente para de pecar falando, ai, mas eu sou assim, eu nasci assim, porque a gente nasce de novo em Jesus, então não faz sentido falar isso. Ela vai ensinando muita coisa pra gente, né? E conforme a gente vai se separando para o Senhor, a nossa intimidade com Ele vai crescendo cada vez mais e mais, e Ele vai nos revelando as coisas que estão ocultas, que Ele não entrega para qualquer um, Ele só entrega para aqueles que querem buscá-lo por amor e porque querem conhecê-lo mais. Que foi o caso desses homens todos que a gente vê aqui. Alguns foram escolhidos e nem queriam, na verdade, tipo Moisés. Moisés não queria fazer o que ele fez, mas a partir do momento que ele foi fazendo e ele foi conhecendo mais a Deus, no final ele falou, se a tua glória não for com a gente, eu nem saio daqui. O Senhor pode queimar, outra hora ele intercede e fala, risca o meu nome do livro da vida se esse povo não for perdoado por ti. Ele era meio ousado, até demais nas orações dele. Mas a intimidade dele cresceu tanto que quando ele descia do monte ou ele entrava no tabernáculo para falar com o Senhor ali no véu, na frente, né, ele ficava ali no altar queimando incenso e orando e recebendo as respostas, o brilho da glória de Deus, o peso da glória do Senhor, que é a kavod, ela resplandecia do rosto de Moisés a ponto dele ter que cobrir a face quando ele estava junto com as pessoas. E a gente deve querer isso, né? Brilhar o brilho da glória de Deus através de Jesus na nossa vida. O brilho de Jesus, ele tem que estar em nós. Nós temos que ser aqueles que queimam um incenso que sobe diretamente ao Senhor, esse sal na terra, né? Que, na verdade, faz com que a adoração, a oração, ela suba como um incenso suave e as pessoas desejem isso. Porque a gente viu aqui que o que revive a alma do homem é a beleza, né? Aquilo que os olhos se agradam, é o som agradável, o que eles ouvem que agrada e o cheiro. Então, se a gente está o tempo todo apresentando essa vida santificada, separada, em oração, em adoração e com intimidade, nós exalaremos esse perfume agradável, não somente para Deus, mas para aqueles que querem, que têm sede e fome de justiça. Né? Não é todo mundo, né? Alguns não vão gostar do nosso cheiro porque vai incomodar, porque o nosso cheiro vai mostrar que eles estão fedendo, mas fedendo carniça, fedendo morte, né? Porque eles estão longe e eles estão preferindo agradar outro senhor que é o maligno, em que tá ligado às trevas, à morte, à mortandade, à escuridão. Agora, aqueles que resplandecem a luz de Jesus são o sal da terra. Se você tenta entrar diante de Deus diretamente ou apresenta uma oração sem Jesus, né? Apresenta uma oferta para Deus, mas apresenta uma oferta para outro Deus, dá glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Guarde isso no teu coração, muito firme. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se ele não divide a glória dele, ele tem zelo pelo seu povo, ele tem ciúme, né? Se a gente for colocar nas emoções humanas, Deus sente ciúme, ele sente zelo por nós. Ele quer que a gente fique somente com ele, ele não quer a gente no engano.
Então ele não vai aceitar que você diga a ele, glória a Deus, e daqui a pouco tá ofertando no mar, tá queimando incenso em casa para buscar prosperidade. Entenda, se você é um incenso puro e vivo que anda, para que você precisa queimar incenso dentro da sua casa? Não faz sentido. Teu perfume é muito melhor quando você está em intimidade com Deus do que qualquer incenso que você tente queimar na tua casa para trazer prosperidade, proteção e etc. Né? Esses caminhos, na verdade, vão trazer espíritos que vão trazer peso na sua vida. Essa é uma verdade que precisa ser dita. Essas práticas, essas tradições de povos, não do Senhor, não do povo de Deus, ela traz sobre a nossa vida influência espiritual que vai fazer o oposto do que a gente está querendo. Embora a sensação que a gente tenha seja de que está trazendo isso. Mas a hora que você entender a pureza, a intimidade com Deus e buscar isso na sua vida, você vai ter um lar de paz, um lar que é templo do Senhor, como a gente já estudou, e você mesmo vai exalar esse incenso puro e suave na presença dele, que já espanta o mal, como a gente viu, né? Que a oração, a intercessão, ela elimina o efeito do mal que poderia vir sobre a nossa vida. Então você não precisa de nenhum incenso aromático para isso. A tua oração diante do Senhor, a tua intimidade com Deus, o desenvolvimento da tua salvação, o teu louvor, porque a adoração não é só louvar, cantar. A gente até estou em oração, mas eu acho que eu vou fazer isso para trazer de forma prática para vocês, mas o louvor, ele é parte da nossa vida de adoração. A nossa adoração mesmo é o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Essa é a oferta agradável. É a nossa oração que ora segundo a palavra do Senhor, que confia nele, que tem equilíbrio, né, em todos os atributos. Vamos lá ler de novo. A gratidão, a sinceridade, o louvor, né, ao Senhor, a quem Ele é, com o coração cheio de amor e pureza, a confiança, a oração ser viva significa que a oração ela é vivificada pela palavra de Deus, né? Porque a palavra do Senhor ela é viva e tem poder. Então, quando você na oração declara o que o Senhor estabeleceu, você traz vida para a sua oração. A sua súplica, a sua petição, a sua intercessão em favor dos outros, tudo isso tem que estar equilibrado. E dessa forma, você vai apresentar um incenso puro, suave, perfumado, agradável às narinas do teu Deus que está vivo. Por isso que a gente ora direto para Deus, a gente não precisa de estátuas, a gente não precisa de coisas que são feitas por mãos humanas, porque a criatura não vai atender ao Criador. É o Criador que atende a criatura. E quando nós nos colocamos em súplica, em oração, intercessão, adoração e louvor diante de Deus, reconhecendo que Ele é um, não existe outro Deus além dele, a gente entende que o nosso Deus tem olhos e vê, tem boca e fala, tem nariz e cheira, tem ouvidos e ouve, tem mãos e tocam, tem pés e anda. Né? Diferente dos ídolos, das nações e dos povos que você precisa ficar transportando de um lugar para o outro, porque precisa levar a algum lugar. O nosso Deus, Ele nos acompanha e Ele faz de nós a sua morada. Diferente dos deuses dos outros povos que precisavam de luz aonde estava a estátua, o nosso Deus, Ele não precisava de luz. O Santo dos Santos, a gente vai estudar semana que vem, não tinha luz dentro do Santo dos Santos, era só a arca, porque a glória do Senhor iluminava aquele lugar. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que isso comece a crescer em você, e a gente vai ver que o nosso louvor, ele tem que ser condizente com a palavra de Deus. A gente no louvor oferta ao Senhor a nossa vida, confessa os nossos pecados, coloca a nossa vida em arrependimento. Em louvor a gente clama para que o rio de água viva que flui do trono do Senhor seja derramado sobre nós. No louvor a gente crê e confessa e louva e agradece ao Senhor por toda a provisão que Ele dá para nós, por Jesus ser o pão da nossa vida. Em oração a gente louva pela palavra, em louvor a gente também louva pela palavra do Senhor e a gente alimenta esse azeite em nós e em louvor a gente apresenta uma adoração pura,
sem mácula, perfeita, sincera, espontânea, porque é muito mais agradável para o Senhor uma oração espontânea, um coração quebrantado, um espírito humilde, que reconhece a grandeza dele, a soberania dele, a bondade dele. E a gente vai ter um momento de louvor depois desse estudo de tabernáculo aqui, daqui umas 2 semanas talvez, eu não sei quanto que ainda falta de conteúdo para passar, mas vamos ter esse momento para vocês aprenderem, né, a ter intimidade com o Senhor em oração e louvor. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nosso estudo de hoje está encerrado, glória a Deus. Deixe o Senhor falar com você, né? Não refute aquilo que você não concorda, vai buscar mais entendimento. Aquilo que você fala, mas não é assim que eu aprendi. Vai atrás de mais conhecimento, leia a palavra, peça para o Senhor, porque Ele entrega toda a verdade, né, para nós. Se a gente não quer ser enganado, Ele não vai deixar a gente se enganar. Se a gente quer adorar Ele verdadeiramente e crer nele verdadeiramente, quer Ele, a presença dele verdadeiramente, Ele não deixa a gente se enganar. Ele cuida de nós para que falsos ensinos, falsos profetas, pastores em pele de lobo, né? Na verdade que são lobos em pele de ovelha, não nos enganem, não nos tirem da presença dele. Ele zela por nós, mas nosso ouvido, nossos olhos, nossa boca, nosso coração tem que estar desejoso da verdade, da justiça, e não querendo se agradar daquilo que é mais confortável, né? Vai mais de encontro com o que a gente pensa. Porque se Deus encaixar na nossa mente certinho, né? Tudo, isso eu concordo, isso eu concordo, isso eu concordo, você não está adorando a Deus. Porque a vontade da nossa carne não é a mesma de Deus, né? Então a gente precisa, às vezes, ser confrontado, às vezes deixar o Senhor prevalecer na nossa vida com a verdade e baixar a cabeça e abrir mão daquilo que a gente gostava ou que a gente considerava bom para viver com integridade na presença dele, porque certamente você vai herdar a coroa de vida eterna se você fizer isso, né? Porque Deus está vendo a sinceridade no teu coração. Alguém tem dúvida? Ou não? Ou tá tudo certo? Todos aqui estão com tudo esclarecido. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no meio. Ninguém tem dúvidas? Então vamos orar, se ninguém tiver dúvida. Amém, a sua também, Elô. Jesus abençoe muito. Glória a Deus, Viviane, você está aqui, tudo bem? Vamos orar então, né? Pedir para o Senhor trazer vida sobre tudo isso que a gente aprendeu e fazer isso tudo crescer e a gente conseguir cada vez mais permitir com que as fortalezas na nossa mente, os dogmas, os sofismas sejam destruídos, para que cada vez mais a gente se apresente diante dele limpos de tudo o que fazia parte do nosso passado e mais cheios da glória e da presença dele. Amém? Então vamos lá. Senhor Jesus, eu intercedo, Pai, em nome de Jesus Cristo, e eu peço a Ti, Jesus, que o Teu sangue venha cobrir a vida de cada um, cobrir e selar os ouvidos, os olhos, a boca, o coração, para que toda a palavra, Senhor, que foi ministrada aqui, ela gere vida, pelo Espírito de Deus seja vivificada e traga transformação, traga proximidade, traga arrependimento, traga ainda mais da Tua presença, Senhor, porque a Tua palavra, a gente estudou e aprendeu hoje que ela cura o nosso corpo, ela é um bálsamo para a nossa vida, para a nossa alma, ela é alegria para nós, a nossa oração diante do Senhor, ela sobe como incenso suave, mas para que ela seja aceitável a Ti, a nossa vida tem que estar condizente com a Tua justiça, Senhor. Então, nós cremos na justificação da nossa vida através do Teu sangue, Jesus. Nós cremos na palavra, nós queremos vivê-la, mas nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, para podermos compreender, para podermos ser cercados, Senhor, da Tua presença e que dessa forma o inimigo seja impedido de vir arrancar
toda a semente que foi lançada no nosso coração hoje. Então eu peço a Ti, Senhor, cerca a vida de cada um com a Tua presença, que o Espírito esteja sobre a vida daqueles que confessaram o Senhor como Senhor e Salvador e declararam que Tu és o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que morreu, mas ressuscitou e que está vivo e sentado à direita do Pai, como sumo sacerdote, como rei, com autoridade, com o nome que é sobre todo nome. Que estes recebam, Senhor, o Teu Espírito, para poder, Senhor, estar guardados e separados para Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que em breve, Senhor, eles possam decidir se batizar nas águas e ter a nova criatura, como a Tua palavra diz, como o Senhor disse, que nós nasceríamos de novo. E dessa forma, Senhor, eles possam ser selados pelo Teu Espírito Santo e então possam, Senhor, ser e servir, segundo a Tua palavra diz, que nós somos agora eleitos para sermos sacerdócio real. Que cada um aqui, Senhor, entenda o papel que tem como discípulo Teu, Jesus, entenda que estão representando o Teu reino, estão representando a Tua justiça, a Tua alegria, a Tua paz, a Tua integridade, o Teu caráter, e que cada vez mais, Senhor, o Teu brilho esteja no nosso rosto. Que todas as nossas transgressões, os nossos pecados, Senhor, eles sejam apagados e lançados no mar do esquecimento, que o Senhor esteja cobrindo a nossa vida com Teu sangue, Jesus, para que o acusador não possa enxergar em nós as nossas transgressões, não haja brecha na nossa vida para ele vir atrapalhar os Teus planos, ou nos confundir, ou nos oprimir, ou destruir aquilo que o Senhor tem construído em nós. E que as pessoas só vejam o Teu brilho, Senhor, que elas só vejam a nossa alma limpa e purificada pelo Teu sangue, e que assim como a gente aprendeu, Senhor, que a alma, ela revive com o que é agradável aos olhos, aos narizes e aos ouvidos, que a nossa vida, Senhor, resplandeça o Teu brilho para que as pessoas desejem a Ti. Que elas não admirem, Senhor, a nossa conduta, nosso caráter, mas que elas desejem, Senhor, que elas tenham sede e fome daquilo que nós carregamos, que é a Tua presença, Jesus. Em Teu nome eu peço, guarda as vidas, guarda as casas, as famílias, traz unidade, Senhor, assim como nós vimos que esse incenso, ele promovia a unidade, a união, que haja unidade e união em cada lar, Senhor, que a vida daqueles que são Teus, Jesus, ela promova a unidade, ela promova, Senhor, a harmonia, a paz, que nós tanto desejamos no nosso coração, mas muitas vezes nós não sabemos como conquistar, Senhor. E agora nós temos aprendido que realmente é pelo nosso esforço, no sentido de nós nos subjugarmos à Tua palavra, nós nos submetermos à Tua reta justiça e vivermos debaixo dela. Então ajuda cada um, Senhor, a abandonar as suas práticas, as suas crenças, as suas ideologias, padrão de mentalidade, as vivências, as experiências, o que os pais ensinaram, que eles tenham coragem de abandonar tudo isso por amor a Ti, Jesus, para poder receber muito mais nessa terra e a vida eterna, como o Senhor prometeu e disse que aconteceria. No Teu nome nós oramos e, Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela grandeza, Senhor, da Tua bondade, da Tua majestade, o Teu brilho em nós, o Teu favor, a Tua graça, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem feito nós prosperarmos na nossa alma, na nossa vida, no nosso espírito, e isso é muito mais importante e para nós é muito mais gratificante do que qualquer tesouro, Senhor, qualquer ouro e prata dessa terra. Nós Te bendizemos, Senhor, e todo poder, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que vocês sejam capacitados, preparados para serem grandes discípulos do Senhor Jesus, levar o amor dele, a verdade, e com retidão, com integridade, ser luz
e resplandecer e ser a alegria, a fonte de alegria, né? Vocês serem o mapinha que vai ajudar as pessoas a encontrarem a Jesus, que verdadeiramente é fonte de vida e vida em abundância para todos. Certo? Uma boa noite, que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. Passei um pouquinho do horário hoje, mas espero que tenha sido abençoador na sua vida, que a sua semana seja muito abençoada, que a sua casa seja abençoada. E é isso, uma boa noite para vocês. Fiquem com o Senhor Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus. E lembrem-se, vocês são alegres porque vocês se alegram pela presença do Senhor em vocês. Então, sorriam mais, né? Sejam mais satisfeitos com aquilo que vocês já receberam do Senhor. Até mais, até amanhã, Elô. Um beijo, pessoal.